Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, um assunto muito importante, um assunto que pode ter certeza, potencial assunto de ser cobrado em prova, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? CVM. Comissão de Valores Mobiliários, um assunto bastante gostoso, um assunto bastante interessante e importante para os nossos estudos. Eu digo para você o seguinte, essa aula, professor Luiz, eu preparei com muito carinho, com muita satisfação, e eu digo para vocês, se você fazer seu dever de casa, ou seja, assistir essa videoaula do começo ao fim, fixar os conceitos aqui que nós iremos trabalhar, eu garanto para você que você estará super competitivo para a prova de concurso, você estará preparado aí para qualquer banca de concurso, para qualquer concurso aí de carreiras bancárias. Pode ter certeza disso. É uma aula que eu considero como aquela aula exaustiva, não exaustiva de cansaço, ou seja, exaustiva porque o professor se colocou no lugar do examinador e o que? Mapeou todas as possíveis maneiras que o examinador pode cobrar este assunto na sua prova. Isso você faz aqui só no LAC Concursos com o professor Luiz, né? Claro, com outros professores também, mas em conhecimentos bancários é a minha grande especialidade. Então, bem, CVM, olha aqui a logomarca da CVM, né? Seguindo a nossa orientação dos nossos estudos, primeiro a gente vai aonde? Lá no site do Banco Central. No site do Banco Central, nós temos aí, vamos dizer assim, um organograma do Sistema Financeiro Nacional. A CVM, claro, faz parte do Sistema Financeiro Nacional. A CVM faz parte, aí vai estar regulamentando, fiscalizando, supervisionando o quê? Um tipo específico de intermediação financeira, que é o grande objeto aí do Sistema Financeiro Nacional. Então a CVM, primeira informação muito importante, faz parte do Sistema Financeiro Nacional e pertence ao seleto bloco de entidades supervisoras. Tá? Nós temos 4 entidades supervisoras. Nós temos aqui o Banco Central do Brasil, já foi objeto de nossa aula, né? Agora a Comissão de Valores Mobiliários, chegará a hora da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e da hora da Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então nós temos 4 órgãos supervisores do sistema, né? Vem comigo. Acima, o órgão normatizador acima da CVM é o Conselho Monetário Nacional. Colega, nós temos quem? O Banco Central do Brasil. Professor, mas quais são os produtos de cada um? Vem comigo aqui. Banco do Brasil, vai supervisionar as entidades, os assuntos relacionados à moeda. O que mais, professor? Ao crédito e ao câmbio, né? Já a CVM vai ter toda uma atuação específica no mercado de capitais, ou seja, nos valores, tá? Mobiliários, né? Mobiliários, não tem um izinho aqui, viu, gente? É o quê? Mobiliários, né? Mobiliários. Professor, então o que são valores mobiliários? São títulos, né? Ações, debêntures, bônus, subscrição, são títulos mobiliários. Professor, é um tipo de intermediação? Sim, é um tipo de intermediação não bancária. Ou seja, há uma regulamentação e há uma atuação específica dentro do nosso famoso Sistema Financeiro Nacional. Professor, eu só consigo fixar o assunto se eu entender o assunto. E para entender o assunto, eu tenho que materializar o assunto. Eu tenho que ter exemplos práticos, né? Então vem comigo, vamos lá. Vamos colocar assim. O exemplo está aqui, lá concurso no peito, aqui no meu coração, aqui, né? Mas aqui, sou o responsável pelo lá concurso, então estou aqui, professor Luiz, né? Um exemplo hipotético, claro que o professor vai torcer para que isso aconteça, ocorra um dia. Vamos supor o seguinte, o professor Luiz, né, eu quero crescer, tá? Eu quero ser um centro educacional de ensino em AD, tá? de vanguarda no Brasil. E claro, para crescer, para tornar esse sonho realidade, para tornar esse objetivo uma realidade, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter capital. E aí, professor, eu não tenho esse dinheiro. Tá? Vamos supor que para realizar esse sonho, vou colocar números, eu preciso de 100 milhões de reais. Professor, 100 milhões de reais é muito dinheiro, sim.
Então, eu preciso de 100 milhões de reais para investir na minha empresa, para que eu consiga aí dar condições estruturantes aí para realizar esse sonho. E aí você tem 3 opções. Tá? Primeiro, você tira os 100 milhões de reais do bolso. Claro, eu não tenho esse dinheiro. Tá? Não tenho esse dinheiro. Então, você tem que buscar esse recurso de terceiros. Quando você vai buscar o recurso de terceiros, você tem a primeira coisa que tem na sua cabeça, você vai buscar na onde? Isso, no famoso banco, né? Nos famosos bancos, né? E aí, professor? Não. Gente, o custo do dinheiro no banco, a taxa de juros que o banco cobra é muito elevado. Então, ou seja, torna-se inviável a busca desse recurso via os bancos, né? Tem que ter garantias, tem que ter muitos requisitos, o custo do dinheiro é muito elevado. E aí, professor, eu tenho uma outra alternativa. Tá? Então, eu vou transformar a empresa, né, o LAC Concursos, né, em uma empresa SA. Eu vou abrir o meu capital, por exemplo, na Bolsa de Valores. Tá? Eu vou pegar todo o meu capital, eu vou dividir em ações e vou colocar à venda. Ou seja, eu vou transformar meu capital em valores mobiliários. Ou seja, eu vou abrir meu capital, eu vou dizer o seguinte, lá Concurso é uma empresa séria, uma empresa de credibilidade, uma empresa que está crescendo, uma empresa aí que tem aí uma competência espetacular no negócio. Então, o outro colega, outras pessoas que vão ver, opa, eu tenho interesse em ser sócio dessa empresa, então eu vou comprar as ações. E aí você pega o capital social da empresa, você faz uma ampliação, você faz um IPO, você abre o capital na Bolsa de Valores, tá certo? As pessoas compram ações e eu coloco dentro da empresa os 100 milhões de reais necessários para esse plano audacioso de expansão do LAC Concurso. Então, isso vem a ser o quê? Um valor mobiliário. E a Comissão de Valores Mobiliários vai atuar neste segmento e nesse ramo específico, tá certo? Entenderam, gente? É totalmente diferente. Faz intermediação financeira? Faz. Mas faz um tipo de intermediação financeira não bancária, não monetária, referente aqui ao Banco Central, né? É uma outra alternativa, uma forma de você capitalizar as poupanças aí, os poupadores, as pessoas que estão com dinheiro aí parado, e investir aonde? Nas empresas, nas organizações, não é isso? Com esse dinheiro dessas ações aí, é claro que as empresas vão investir, vão gerar renda, vão desenvolver o país e assim por diante. E isso é muito importante. Bacana? Entenderam? Então, essa aqui é a ideia, o juízo de valor que você tem que entender, que você tem que compreender para nossas aulas aqui adiante, né? Bacana? Fechou. E aí, professor? Bom, é importante? É. E aí, professor? Claro que a Comissão de Valores Imobiliários, nós temos o quê? Uma lei, né? Então, nós temos aqui a lei número 6.000, tá? 6.385, de 7 de dezembro de 76. Esta lei dispõe, olha só, sobre o mercado de valores mobiliários, valores mobiliários, e cria a Comissão de Valores Mobiliários para ser o órgão supervisor do mercado de valores mobiliários. Ou seja, essa lei aqui, eu vou dizer para vocês que essa lei aqui nada mais é que é a Bíblia da CVM. Ah, professor, você fica falando dessas leis assim, gente. Aqui eu tenho obrigação de passar para vocês na fonte, onde o examinador elabora as questões de prova. Então é dessa lei aqui que ela retira praticamente todas as questões de prova da CVM. Você pode ter certeza disso, tá? Então vamos estudar na lei. Vamos lá, vem comigo, né? Vem comigo, vamos estudar esse cara aqui. Então a lei é a 6.385 de 76, né? Então vamos lá, 6.385 de 76 é a lei que criou a CVM. Vem comigo aqui. Então é o seguinte, capítulo 1 das disposições gerais. Vem comigo aqui. Então é a lei que faz duas coisas. Vem disciplinar o mercado de valores mobiliários e vai criar o quê? E vai criar a CVM. Então, o artigo 1º, ela traz aqui. Serão disciplinados e fiscalizados, de acordo com esta lei, as seguintes atividades. Tá? Ou seja, o que ela vai regulamentar essa lei? Aqui então essa lei aqui, né? Vem primeiro aqui. A emissão, a distribuição de valores mobiliários. Parou aqui.
Professor, eu não sei, professor, o que significa valores mobiliários. E aí, professor? Aí eu vou ter que dar uma parada aqui, depois eu volto, tá? Então é o seguinte, por que tem que dar uma parada? Porque no artigo 2º da lei, a lei traz o que vem a ser valores mobiliários. Ou seja, todos os tipos de valores mobiliários hoje existentes no mercado estão aqui previstos claramente no artigo 2º. Então, o que eu vou combinar com vocês? A gente vai ler o artigo 2º, tá? Vou explicar para vocês o artigo 2º, depois vamos retornar o artigo 1º. Bacana? Combinado? Vem comigo. Então, vamos lá. O que são valores mobiliários, né? Dica que eu dou para vocês, tá? Quando qualquer comando de questão, qualquer alternativa que tiver uma das hipóteses desses valores mobiliários, todos esses valores mobiliários ocorre a famosa intermediação financeira, vocês têm que entender, subentender que nós estamos falando do quê? Da CVM, mercado de capitais. Mercado de capitais, valores mobiliários. O examinador quer saber isso de você. Então, primeiro tipo de valores mobiliários. Vamos lá. O mais comum de todos e os mais conhecidos, né? Ações, né? Ações, debêntures, né? Ações, o exemplo que eu dei para vocês, vamos lá, debêntures, professor, explica para a gente, sim. Então, eu tenho uma empresa, está constituído lá concursos, né? Eu não quero abrir meu capital. Eu não quero também ir ao setor bancário para viabilizar recursos para os meus investimentos, né? Então, o que o lá concurso faz? Eu vou emitir debêntures, né? Onde eu vou emitir debêntures, por exemplo, aí, títulos aí de 5 anos, né? Ou seja, você compra um título meu de 5 anos, uma debênture minha, daqui 5 anos você resgata esse título, né? Então você compra, você dá dinheiro para o LAC e o LAC te dá o papel. O que você ganha nesse papel? Esse papel aqui você ganha o seguinte, daqui 5 anos você vai receber o capital que você investiu no LAC Concursos e mais uma remuneração por essa ação, é a debêntures, né? Então, ou seja, é um valor mobiliário muito utilizado. Então, você tem ações, debêntures, bônus de subscrição, né? Professor, vamos lá, professor, bônus de subscrição. Então, você vai fazer lá o IPO do LAC Concursos, né? Vamos supor, tá, que, eu consegui captar aqui, era 100 milhões, né? A abertura de capital do LAC, né? Só para dar um exemplo, né? Só que a empresa é a empresa. Arrecadou 210 milhões, né? Ou seja, esses 110 milhões aqui é esse cara que é chamado de bônus de subscrição, né? Puxa vida, professor, hein? Que bacana, né? Estou me interessando em relação a isso. Vamos lá, vamos estudar quais são os valores aí mobiliários. Então, você já sabe na aula de hoje que falou em ação vai ser o quê? Um valor mobiliário. Falou em debêntures, outro valor mobiliário. Bônus de subscrição, idem, né? Tem mais? Ixi, a lista é longa, né? 2. Os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos relativos aos valores mobiliários do inciso 2, né? Acho que era o inciso 1. Vamos para frente aqui. 2. 3. Os certificados de depósito de valores mobiliários, tudo relacionado a valores mobiliários, né? E todos esses direitos aqui, decorrem de ações e debêntures, tá? As cédulas de debêntures, né, que é outro tipo de valor mobiliário, as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários, clubes de investimento em quaisquer ativos, né? São todos instrumentos de negociações de valores mobiliários, né? As notas comerciais, o comerciais papers também, né? Então, comerciais papers também é um tipo de valor mobiliário e tem aula específica em relação a isso, né? 7. Os contratos futuros de opções e outros derivativos cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários, né? Contratos futuros, né? Então, você faz hoje um contrato já travando o preço no futuro. Isso é muito utilizado no mercado derivativos, né? Mercado de opções, né? No final do contrato, você tem a opção de compra ou venda daquele valor mobiliário. Professor, onde que nós iremos estudar detalhadamente cada um item desse? Nós iremos estudar mercado futuros, mercado de opções, né? Derivativos e assim por diante, em aulas específicas. Nessa aula da CVM, você deve saber o seguinte, que isso são valores mobiliários, né? Que vai estar a área de atuação da CVM.
outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes, e, finalmente, quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros, né? Ou seja, vamos lá. Então, segundo a Lei 6.385, nós temos 9 tipos de valores mobiliários, né? 9 títulos de valores mobiliários, né? Feito isso, vou combinar com vocês. Agora eu volto no artigo 1º, porque você já sabe que são valores mobiliários. Ou seja, esta lei que vem regular o mercado de capitais e vem criar a CVM, vai atuar sobre o quê? Sobre o artigo 2º, que são os valores mobiliários. Você tem que entender isso, gente. Aqui, o professor não tem como fazer milagre. Você vai ter que pegar, depois da aula, fazer uma leitura concentrada do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 3º, tá? Muito importante para os seus estudos, porque se cair na prova vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente do que está escrito nesse dispositivo. Vem comigo! Serão disciplinadas e fiscalizadas. Quem que vai disciplinar e fiscalizar? A CVM. De acordo com esta lei, as seguintes atividades, ou seja, quais são as atividades que serão disciplinadas e fiscalizadas, claro, pela CVM. 1. A emissão, a distribuição de valores mobiliários do mercado. Agora você já sabe o que são valores mobiliários. São 9 hipóteses previstas no artigo 2º desta lei. 2. A negociação, a intermediação do mercado de valores mobiliários. A negociação, a intermediação do mercado de derivativos. A organização, o funcionamento e as operações da Bolsa de Valores. Ou seja, essa negociação e essa intermediação desses valores mobiliários ocorre dentro de um ambiente. Onde que é esse ambiente? Na Bolsa de Valores. É claro que deve ser tudo exaustivamente regulamentado, organizado, tá certo? Esse tipo de mercado. 5. A organização, o funcionamento e as operações da Bolsa de Mercadorias e Futuros, a administração de carteiras, a de custódia de valores mobiliários, a auditoria das companhias abertas e os serviços de consultor e analista de valores mobiliários. Ou seja, essa lei ela vai atuar basicamente, né, exclusivamente na onde? No mercado de capitais. São todas ações aqui relacionadas ao mercado de capitais, né? O artigo 2º dos valores mobiliários, nós já tivemos oportunidade de estudar, e agora nós vamos para o capítulo 3º, né? Olha só, aliás, artigo 3º, compete ao Conselho Monetário Nacional. Professor, aqui não é uma aula, professor, do Conselho, é uma aula do quê? É uma aula da Comissão de Valores Mobiliários. Ok. Só que o seguinte, vocês já sabem que a CVM nada mais é que um órgão fiscalizador, é um órgão que é supervisor do sistema financeiro nacional. Quem que é o órgão, tá, que vai regulamentar as ações aí que serão executadas pela CVM? É o Conselho Monetário Nacional. Como teve uma lei específica, essa lei ela é específica, a Lei 6.385, sabiamente o legislador já fez questão, falou o seguinte, olha, Conselho Monetário Nacional, então você tem as seguintes responsabilidades. Tá? E seguindo a mesma linha pedagógica das aulas anteriores, o que acontece? As competências previstas aqui do Conselho são competências de definição de políticas, de regulamentação, de ditar limites, essas coisas, né? Já as competências da CVM é de operação, tá? É de regulação, é ali do dia a dia, de supervisão, de fiscalização. Ou seja, as duas competências, gente, são muito próximas. Então, há possibilidade, e isso ocorre muito que o aluno vai confundir. Não, essa é uma competência do Conselho, mas o cara vai lá e marca que é uma competência da onde? Da CVM. Então tem que saber quais são as competências do Conselho e tem que saber quais são as competências da CVM, né? Vem comigo. Primeira competência da CVM, né?
Definir a política a ser observada na organização, no funcionamento do mercado de valores imobiliários. Ou seja, definir a política, olha só, né? Definir política, diretrizes e ação do Conselho, claro, né? 2, regular a utilização do crédito nesse mercado. Né? Regular desse mercado. Fixar a orientação geral, ó, fixar a orientação geral a ser observada pela Comissão de Valores Mobiliários no exercício de suas atribuições. 3. Definir as atividades da Comissão de Valores Mobiliários que devem ser exercidas em coordenação com o Banco Central, né? Nós temos aí várias ações em conjunto, Banco Central e CVM, né? Você lá sabe que o Banco Central é colega da CVM, Banco Central faz parte do quê? Faz parte daquele órgão supervisor também. 5. Aprovar o quadro e o regulamento de pessoal na Comissão de Valores Mobiliários, bem como fixar a retribuição do presidente, diretores, ocupantes e funções de confiança e demais servidores. Professor, fixar a retribuição. Maneira chique de falar que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.